Já imaginou inconformado? Você está viajando, passeando e você percebe que aquele empreendimento, aquele imóvel, aquele shopping que você tanto gosta, você é dono de um pedacinho dele e melhor, você ainda recebe um pedaço daquele aluguel? Esses são os fundos imobiliários e te possibilitam isso. E eu te digo mais, eu vou te entregar uma curiosidade logo de cara. Você sabia que existem fundos imobiliários, até mesmo do segmento Death Care? É um nome gourmet em inglês para falar cuidados com a morte. Então existem fundos imobiliários que investem em cemitérios, funerárias. Então vem comigo que nesse vídeo a gente vai aprender tudo sobre fundos imobiliários. Então já vou te pedir, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para você receber sempre os vídeos quando saírem em primeira mão. Então o que são fundos imobiliários? São fundos de investimento onde os ativos que se encontram nesse fundo são investidos no mercado imobiliário. Isso sempre feito por um gestor profissional que entende disso, que vai alocar os recursos no que ele entenda que é o melhor ativo envolvendo ali o mercado imobiliário. E esses ativos podem ser de diversos tipos, de diversos segmentos, para ter uma boa diversificação e obter ali os melhores rendimentos possíveis. E onde você vai encontrar os fundos imobiliários para poder investir? Na B3, que é a nossa bolsa brasileira. Então, através de uma corretora, você pode fazer o investimento nos fundos imobiliários. E de quais tipos esses fundos imobiliários podem ser? Eles podem investir em galpões logísticos, shopping centers, lajes corporativas ou em dívidas para ajudar na construção de empreendimentos imobiliários. E uma dúvida que sempre surge. Os fundos imobiliários, Bruno, eles são renda fixa ou renda variável? Eles são renda variável. Então, eles variam o valor ali, por isso eles não podem ser considerados renda fixa e você não sabe qual será o retorno do seu investimento. E quais os tipos de fundos imobiliários que existem? A gente tem 3 tipos, que são os de tijolo, que investem em imóveis físicos, seja lajes corporativas, galpões logísticos ou shopping centers, ou qualquer outro tipo de imóvel. O segundo tipo é o tipo de papel, que investe em dívidas lastreadas no mercado imobiliário, que são ali o que a gente chama de CRI, ou LCIs. E o terceiro tipo são os fundos de fundos. São fundos que investem em outros fundos imobiliários. Então, às vezes, ele é composto ali por uma carteira de 20, 30 outros fundos, tanto de papéis quanto de tijolos. E fique tranquilo, o fundo, ele, como as ações ordinárias, você tem direito a voto. Então, tudo que o fundo faça, você recebe. Eu vou colocar até uma imagem aqui de uma votação que teve recente que eu participei de fundo, para decidir junto com o fundo quem vai ser um novo gestor, alguma atitude que o fundo vai tomar. Então a gente está sempre resguardado. E vamos ao que interessa, né? Como que funciona a distribuição desses valores ali que o fundo arrecada? O fundo, ele é obrigado a sempre distribuir 95% dos recebíveis e 5% ele pode fazer de caixa, tá? Então, você sempre vai receber alguma coisa ali do fundo desde que ele tenha recebível. E esses rendimentos, eles não sofrem ali a retenção do IR. Então, eles são isentos de IR desde que o fundo que você esteja investindo tenha no mínimo 50 cotistas, que é muito comum, é muito difícil um fundo que não tenha 50 cotistas, e que você não detenha mais do que 10% das cotas do fundo, que também é bem difícil, porque o fundo ali, a gente está falando de milhões, quando não é bilhões de reais ali em cotas do fundo. E como nas ações, a gente tem 2 formas de ser remunerado, de lucrar com os fundos imobiliários, que é na especulação e na distribuição dos proventos, dos dividendos. Só que qual que é a diferença dos fundos imobiliários para as ações? Os fundos imobiliários, eles oscilam menos o seu valor. Então, para a especulação, ele não sofre tanta variância. Mas em compensação, ele está sempre pingando provento. Então, é muito comum nos fundos imobiliários os proventos serem mensais, diferentemente das ações. É difícil ter uma ação que o provento é mensal. Geralmente ele é trimestral, semestral, anual. Vamos lá. E quais os indicadores você vai avaliar na hora de escolher um fundo?
Vamos segmentar. Começando pelo de tijolos, eu indico você avaliar a taxa de vacância, saber quais imóveis estão ocupados, desocupados e o percentual disso. Quais os tipos de ativos que esse fundo tem? Ele tem shoppings, ele tem lajes corporativas, ele tem galpões logísticos, ele tem poucos ou muitos ativos. E saber quais são os inquilinos que estão ocupando esses imóveis, para saber se é um âncora do mercado ou não. E também saber qual o tipo de contrato de locação esses inquilinos têm. Então, o prazo é muito importante. Pensa, se um fundo tem contratos vencendo daqui 6 meses, será que esses inquilinos vão renovar com esse fundo? Então, quanto maior esse prazo, maior a segurança que você tem para poder investir nesses fundos de tijolo. Já o fundo de papel, você tem que avaliar quais as dívidas, quais os CRIs, as LCIs que esse fundo investe. Aí eu vou chamar a atenção para olhar a rentabilidade. Se tiver uma rentabilidade muito alta, quer dizer que esse fundo está ali correndo um risco maior. Por quê? Porque se você empresta dinheiro para uma entidade que é boa pagadora, ela vai querer te pagar menos rentabilidade. Quando você empresta dinheiro para uma que não é tão boa pagadora, ela vai te pagar mais, mas você tem o risco ali daquela empresa quebrar ou algo do gênero. Então é muito importante olhar isso. E no caso dos fundos de fundos, é uma soma disso tudo que eu já falei. Então você tem que avaliar em quais fundos esse fundo de fundos investe. É meio complicado, mas é isso. Então, nesse caso, você vai ter que fazer mais avaliações, porque pode ser que ele invista em 10 outros fundos. Então, você já vai saber que a análise desse tipo de fundo, ela vai exigir mais tempo, mas tem ótimos fundos como estes, então vale a pena você ter também na sua carteira. E eu sei que você está curioso para saber alguns dos fundos que eu invisto. Eu vou mostrar alguns aqui, mas já vou ressaltar que isso aqui não é uma indicação de investimento. Mas aqui está alguns dos fundos que eu invisto. Iniciando com lajes corporativas, eu tenho o BCR11, que é um fundo focado nesse nicho. Partindo para os complexos logísticos, eu tenho o BCRO11, que tem clientes como GPA no seu portfólio. E partindo para os shopping centers, onde eu tenho o VISC11, que é um fundo da Vinci Partners. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, que eu vou estar sempre postando conteúdos para enriquecer você inconformado e você saber mais sobre investimentos e se tornar ali um especialista.